Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito do Confea e CREA. Primeira coisa, né? Vamos entender o que são esses órgãos. O Confea é o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Então, ele é a instância superior que acompanha as atividades dos engenheiros, de todos os engenheiros, de todas as classes. Toda atividade profissional tem seu conselho de classe. E daí a gente sempre precisa estar filiado a esse conselho para poder executar as atividades profissionais. Portanto, assim que vocês se formarem, é necessário ir até o CREA. Já vou aproveitar e falar o que é o CREA. Ao passo que o CONFEA é federal, o CREA é regional. Então, nós temos várias unidades de CREAs por todo o Brasil. Quando a gente se forma, então, nós temos que ir ao CREA mais próximo da região que a gente está atuando. Então, por exemplo, se eu vou atuar aqui em Rosana, eu preciso ir no CREA correspondente a essa região e fazer a minha adesão. Feito isso, é sim necessário pagar as anuidades. Todo profissional credenciado, médico, fisioterapeuta, dentista, todos nós temos que pagar para poder executar atividades profissionais. Tá? Não fazer isso é crime, né? Fazer atividades profissionais não estando vinculado a um conselho é crime, tá? Então a gente é lei, nós temos que estar inscritos em um conselho, tá? Então, assim que a gente se forma, deve-se ir até o conselho onde pretende se atuar, com o seu diploma, seus documentos pessoais e fazer seu cadastro. Estou aqui no site do Confea para a gente entender um pouquinho mais. Então, o Confea é o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Ele é quem fiscaliza os CREAs, tá? É uma autarquia. O que quer dizer isso? O valor que nós pagamos para o CREA e Confea é todo revertido nessas ações de fiscalização das atividades profissionais. Então, ele é mantido por essa verba mesmo, tá? A principal função é verificação e fiscalização do exercício profissional. Há também cursos, procedimentos de dúvidas que esses conselhos oferecem para nós profissionais. Então, é importante ficar sempre acompanhando as novidades. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no site. Se a gente vem aqui em quem somos, ó, vai falar o que é o conselho, né? O CONFEA, conselho diretor, comissões deliberativas, importante. Aqui dentro são também discutidas normas, procedimentos operacionais, por isso essas comissões temáticas e essas comissões deliberativas, para poder discutir esses assuntos. Fóruns, tá? E o conselho diretor. Vamos supor, por exemplo, que aconteça, né, algum problema, algum acidente, alguma coisa que venha trazer consequências mais graves. A primeira instância que vai tramitar esse processo é no CREA. E depois ele vem para o Conselho Federal, né, para poder verificar se foi um erro profissional, se esse profissional vai ou não ter a sua licença cassada, tá? Vocês devem se lembrar daquele caso das barragens da Vale, né? Que romperam lá em Brumadinho, em Mariana. Ali foi constatada falta de monitoramento, né? E isso é responsabilidade profissional do engenheiro que assinava essa atividade. Então,
Esses engenheiros tiveram, né, as licenças profissionais cassadas, eles não podem mais atuar como engenheiros, tá? Então, né, esse conselho serve para trazer segurança, para trazer transparência, para fiscalizar o que a gente faz quanto profissionais, tá? Algo importante relacionado ao CREA e ao CONFEA é a questão do código de ética dos profissionais. Se a gente, eu entrei aqui, ó, o que fazemos, e vim aqui em ética profissional. E tem aqui, então, o código de ética, tá? É importante vocês baixarem esse PDF, lerem, porque cada um de nós que vai atuar dentro das atividades de engenharia, a gente precisa seguir esse código de ética. E assim, né? O que é ética? Todo mundo sabe, mas é aquela coisinha que às vezes é difícil explicar, né? Ética é atuar com responsabilidade, com respeito, é, sem fazer um trabalho que não seja digno, né? Então, aqui tem vários itens falando a respeito disso, né? Da responsabilidade, do respeito com que a gente tem que seguir as nossas atividades profissionais. Então, olha só, aqui no artigo 1º, né? O Código de Ética Profissional enuncia os fundamentos éticos e as condutas necessárias à boa e honesta prática da profissão de engenharia, agronomia, geologia, geografia e meteorologia. Por que tem essas outras profissões, né? Eles também estão linkados, né? Sob o regime do CREA, tá? E relaciona direitos e deveres correlatos de seus profissionais. Também está dentro desse código de ética os profissionais técnicos da área de engenharia, agronomia, tá? Então, todos temos que seguir, né, o que está aqui. Olha só que interessante, no artigo 9 fala dos deveres dos profissionais. Então, no item 1, né, ante o ser humano, a seus valores, oferecer seu saber para o bem da humanidade. Quando a gente está fazendo uma atividade profissional, nada mais do que isso, né? A gente está colocando o nosso conhecimento, nosso saber para o bem do próximo, né? Então, isso é um dos deveres. Harmonizar os interesses pessoais aos coletivos, né? Então, a gente quer fazer um bom trabalho, a gente quer trazer bons resultados, né? E que isso também seja de comum para com o coletivo, né? Para com a sociedade. Contribuir para a preservação e incolumidade pública. Então, sempre, né, pensar nessa questão do coletivo, divulgar os conhecimentos científicos, artísticos, tecnológicos inerentes à nossa profissão. Ante a profissão, quer dizer, diante, né, da nossa profissão, identificar-se, dedicar-se com zelo à profissão, conservar, desenvolver a cultura da profissão, preservar o bom conceito e apreço social da profissão, desempenhar sua profissão e função nos limites de suas atribuições e de sua capacidade pessoal. Isso aqui é bastante importante. Nós temos atribuições específicas de cada área da engenharia. Então, vocês, quanto engenheiros de energia, têm uma lista de atribuições que podem ser executadas. E não é correto executar outras atribuições que não as que são listadas para o engenheiro de energia. Desempenhar-se junto aos organismos profissionais para a consolidação da cidadania, solidariedade profissional, coibição de transgressões éticas. Nas relações com os clientes, empregadores e colaboradores, dispensar tratamento justo a terceiros, observando o princípio da equidade. Então, veja,
Isso é importante, né? A gente sempre tratar todos com respeito, com equidade e não com desigualdade, né? Resguardar o sigilo profissional quando do interesse do seu cliente e empregador, salvo havendo a obrigação legal de divulgação. Fornecer informações certa, precisa, objetiva em publicidade e propaganda pessoal. Atuar com imparcialidade, impessoalidade em atos arbitrais e periciais, né? Então, ser imparcial quando é pedido, né, para que você faça um laudo, uma perícia, para que isso seja feito de forma ética, profissional, impessoal, imparcial, né? Não é porque eu conheço o profissional que fez aquela ação que eu tenho que ter uma visão protetiva, né? Considerar o direito de escolha destinatário aos serviços, oferecendo-lhe sempre que possível alternativas viáveis e adequadas às demandas em suas propostas. Alertar sobre riscos e responsabilidades relativos às prescrições técnicas e às consequências presumíveis de sua inobservância. Isso aqui, gente, é muito importante, porque às vezes mesmo o empregador, né, o seu chefe, pode pedir que algo seja feito. E você, sabendo que aquela forma, aquela maneira que ele está pedindo não é adequada, é sua obrigação alertar para os possíveis riscos dessa ação. Adequar sua forma de expressão técnica às necessidades do cliente, às normas vigentes aplicáveis. Olha que importante isso. Então, a gente tem que saber comunicar com as diferentes classes, com as pessoas, né? Independente do seu grau de escolaridade, independente do cargo que ocupa, a gente tem que saber expressar o que a gente precisa comunicar. Sobre a relação com os demais profissionais. Atuar com lealdade no mercado de trabalho, observando o princípio da igualdade de condições. Manter-se informado sobre as normas que regulamentam o exercício da profissão, preservar e defender os direitos profissionais. Quanto ao meio, orientar o exercício das atividades profissionais pelos preceitos do desenvolvimento sustentável, atender, quando da elaboração de projetos, execução de obras ou criação de novos produtos, os princípios e recomendações de conservação de energia, minimização dos impactos ambientais. Então, não é à toa, né, que a gente tem aí as disciplinas de impactos ambientais. Vocês têm que levar isso, né, para a vida profissional de vocês. Considerar em todos os planos, projetos e serviços as diretrizes e disposições concernentes à preservação e ao desenvolvimento do patrimônio sociocultural e ambiental. Tá? Olha só que importante, aqui sobre as condutas vedadas, aqui descumprir voluntária ou injustificadamente com os deveres do nosso ofício. Usar privilégio profissional decorrente da função de forma arbitrária, abusiva, para fins discriminatórios. Sabe quando fala, eu sou engenheiro, né? Quem você pensa que você está falando, eu sou engenheiro? Isso é contra a conduta ética, tá? Exigir, né, que se tenha alguma vantagem, que se tenha algum benefício, né? Prestar má fé, orientação, é, prestar de má fé uma orientação, né, para algum cliente, para alguém que venha tirar dúvida com a gente. Então, isso é contra o comportamento ético. Quanto às responsabilidades profissionais, olha só, aceitar um trabalho, um emprego que não condiz com a sua qualificação, utilizar de forma indevida o direito profissional, omitir e ocultar fatos para transgredir a ética profissional.
quanto à relação de emprego, né, quanto aos clientes ou um empregador, então trabalhar, né, com propostas inferiores à média do mercado, né, a fazer valores que não correspondem com a realidade, isso não é adequado. Apresentar proposta de honorários com valores extorsivos, desrespeitando tabelas, né? Então, no CREA, a gente tem tabelas de valores. Olha só, descuidar de medidas de segurança do trabalho, olha só que importante. Impor um ritmo de trabalho excessivo ou exercer pressão psicológica ou assédio moral aos seus colaboradores. Quando a gente está falando do nosso colega, né, do outro profissional. Então, é inadequado intervir no trabalho sem devida autorização, salvo dever legal, né? Salvo se essa for a sua função, né? Referir-se preconceituosamente a outro profissional, agir discriminatoriamente em detrimento a outro profissional, atentar contra a liberdade do exercício da profissão contra direitos de outro profissional. Então, a gente sempre tem que trabalhar com respeito, com ética, né, gente? É isso. A gente já sabe, é uma questão de bom senso. Não tem como a gente falar, eu não sabia que isso não é ético. Claro que sabe. É uma questão de bom senso, de juízo de valor, né? É, Então é isso, é tomar cuidado, é fazer de forma respeitosa para com todas as pessoas, né? O que deve ser valorizado é o seu trabalho, né? Não exatamente você, né? É, então, é conduzir de uma forma respeitosa. Caso haja a denúncia ou o CREA, né, fique sabendo que algo desse código de ética foi desrespeitado, é aberto um processo e eles fazem uma investigação, tá? Havendo a confirmação, esse profissional pode sim perder o direito profissional. Então, voltando aqui, a gente viu, né, que aqui tem o código de ética. Por favor, leiam, tá? Passei, né, só alguns pontos, mas é importante conhecer todo ele. Agora vamos falar um pouquinho a respeito do CREA São Paulo. Cada estado tem um CREA, tá? E é importante, como a gente falou, a gente vai trabalhar em outra região, estar vinculado àquela região, tá? Então, se eu estou na Grande São Paulo, é um CREA. Se eu estou aqui no Oeste Paulista, outro CREA. Se eu vou trabalhar no Mato Grosso, outro CREA, tá? Então é importante. Mas daí eu vou pagar uma anuidade em cada lugar? Não, é uma só. Mas vocês precisam estar registrados no CREA de onde está ocorrendo a ação profissional, ok? Uma coisa bastante importante aqui do CREA são as anotações de responsabilidade técnica, a ART. Vou entrar aqui, ó, emissão de ART. Eu vim em serviços e tô aqui, ó, emissão de ART. Todo trabalho que a gente vai fazer precisa ter uma anotação de responsabilidade técnica, tá? Então, se eu estou projetando uma usina, tem algo sendo construída, com certeza tem um responsável técnico daquela obra. Então, há uma RT que mostra qual é o tipo de obra que está sendo feito, quem é o responsável, qual o valor dessa obra, tá? A RT, então, é a certidão daquela atuação profissional. Com base no valor da obra, uma porcentagem é recolhida para o CREA, tá? Então, a gente falou que ele é uma autarquia. Então, ele recolhe, né, verba dessas anotações técnicas e atua, né,
a respeito da ética e da responsabilidade dessas ações, tá? Vamos supor que a obra teve algum problema. É verificada pela RT. Quem é o responsável? É essa pessoa que responde, tá? Todo empreendimento, toda obra tem que ter a RT. Vamos supor que eu emiti uma RT e a obra não foi conduzida daquela forma. Você pode dar baixa na RT, tá? Você pode cancelar a RT. Então, é sempre importante estar atento, né, a isso, porque vamos supor que você assinou uma RT, mas depois, né, de um tempo, quem realmente acompanhou, quem foi o responsável e acabou até conduzindo de uma forma diferente da que você faria, foi outra pessoa. Então, é importante dar baixa, né, fazer o cancelamento dessa RT para que essa outra pessoa assuma a responsabilidade técnica. Por aqui também a gente pode fazer denúncias, tá? Porque às vezes a gente encontra profissionais não éticos. Então, por aqui a gente faz denúncia para que a fiscalização, né, vá averiguar o que está acontecendo. Uma coisa legal que o CREA oferece, gente, é o catálogo da ABNT. Então, dentre as normas que nós, engenheiros, temos que seguir, há várias normas da BNT. E o CREA, o CONFEA, né, eles disponibilizam essas normas para todos os profissionais. Você, uma vez que tem o registro, né, então você entra aqui com seu CPF, o número do registro, e vai abrir o catálogo de normas da BNT para você. Há muitas normas, né? Então, tem normas da parte de elétrica, tem normas de segurança do trabalho, tem normas de civil, enfim, tem muitas normas. Então, é legal porque, de forma individual, às vezes você tem que pagar para ter acesso a essas normas, né? E quando você já tem a anuidade do CREA em dia, você tem essas normas de forma gratuita. Outra coisa que é legal e é sempre importante verificar, por exemplo, os cursos. O CREA sempre oferece cursos para os profissionais que estão vinculados a ele, tá? Então é legal, o CREA capacita. Então é legal para poder estar atualizado, né? Vai que tem alguma coisa mais recente. Veja, aqui, por exemplo, tem curso de gestão pública, inovação na engenharia, como escolher aqui mais para a parte de engenharia civil, né? Então, sempre tem cursos, tá? Fiquem sempre de olho. Às vezes tem cursos, inclusive, para estudantes, que é aberto para estudantes. Então, fiquem de olho. Para as mulheres, também tem o CREA Mulher, né? Onde tem encontros, tem assembleias para a gente discutir sobre a nossa atuação profissional quanto mulher. Uma coisa bem legal que vocês podem verificar estando aqui na universidade é o CREA Jovem ou CREA Estágio. Eles abrem, tá? Todos os anos eles abrem inscrições para fazer estágio lá por alguns dias, para acompanhar, para entender o que é o CREA. Então é bastante bacana. Alguns alunos nossos já foram, já participaram. Entre aqui, tá? Acesse o site, veja como faz para se inscrever. É muito legal para entender, né, como funciona o CREA. Então, de forma resumida, né, apesar da gente sempre ouvir, sempre, né, sobre o CREA e o CONFEA de uma forma mais pejorativa, né, só serve para pagar anuidade e tal, pensem que isso é importante, porque imagine se não tivesse um organismo que fiscalizasse as ações profissionais, como é que ia ser, né? Então, sim, a gente tem que pagar a anuidade. Por outro lado, isso mantém a ética profissional, ok? E eles oferecem, né, esses serviços para dar um retorno desse investimento.
Também tem as questões de dúvidas, tá? Então, se você tem alguma dúvida, você pode entrar em contato. É, vamos entender o CREA e o CONFEA muito mais como um suporte profissional do que como uma penalidade. Bom, em resumo, é isso. Não se esqueçam, então, que para exercer a atividade tem que estar cadastrado no CREA e em cada das regiões, né, que vocês forem atuar, ok? Não corram o risco de serem penalizados, né, por não ter informação. Então, busquem aqui no site, liguem, tirem as dúvidas com o CREA. Bom, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o assunto da aula de hoje, mandem e a gente vai discutindo, tá bom? Até mais.